Olá, pessoal. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, vai dar uma introdução, né, sobre desenvolvimento de scripts em Shell, tá? Isso equivale lá ao nosso capítulo 11 do nosso curso lá de Linux Essentials da Cisco, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, vai ver um pouco sobre como a gente constrói esses scripts. A ideia do script em Shell, a gente vem vendo aí vários tipos de comandos, né, que a gente pode executar no terminal e tal, mas a gente sempre executa um comando, vê o resultado, executa outro comando, vê o resultado. Muitas vezes a gente quer executar um conjunto de comandos, pegar o resultado de um comando e processar ele de alguma forma para executar o próximo, de maneira que a gente consiga automatizar tarefas aqui dentro da nossa administração do Linux. Tá? Então a gente vai ver algumas coisas de programação Shell. Esse curso ele não é, o objetivo dele não é tornar vocês programadores Shell, mas a gente vai ver um ou outro detalhezinho sobre esse assunto. Tá? Bom, então vamos começar. Um script ele pode ser tão simples quanto um único comando. Então eu poderia ter o comando echo hello world, né? Que é sempre a primeira coisa que a gente aprende a fazer. Em Shell é basicamente um comandinho e a gente já imprime a palavra hello world na tela. Agora, se a gente quiser fazer a mesma coisa de novo, a gente teria que digitar o comando echo novamente, né? Nesse caso aqui, teria que colocar a setinha do teclado para cima e aí eu teria que executar o mesmo comando de novo para ter o mesmo resultado, né? Como essa script, né, que eu criei, que é basicamente uma linha de código, né, um comando, ele tem uma linha só, é, é, digitar echo hello world ou executar o script seria mais ou menos a mesma coisa, né? Então, por exemplo, para criar um script chamado hello world, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia entrar aqui no editor, vamos colocar aqui Nano, né, que é o editor, vou colocar o Vim aqui, que é o meu editor de texto, né? E aí eu vou criar um script chamado hello.sh. É comum a gente colocar os scripts shell com .sh, não é obrigatório, mas é comum, né? E aí aqui eu poderia criar aqui um script hello world, né? Vou salvar esse cara aqui, vou sair. Então agora eu tenho o meu script aqui hello.sh, né? Deixa eu criar aqui um diretório. Script. Vou mover o hello.sh para o meu diretório scripts. Agora eu vou entrar no diretório scripts. Pronto. Então eu tenho aqui o hello.sh e eu posso executar ele usando o comando sh e passando o hello.sh como parâmetro para o comando sh. Eu vou mostrar para vocês, mas enfim, só para dar um enter aqui, ó, vocês vão ver que ele vai imprimir hello world, que era justamente o que eu estava fazendo antes, mas agora se eu quiser imprimir hello world de novo, basta eu executar a mesma coisa de novo. Como eu falei para vocês, como esse script ele tem um único comando, não faz muita diferença eu digitar o comando na mão ou dar um sh hello.sh, né? Mas a gente vai criar scripts com mais comandos, com mais linhas, né? Que aí basicamente você executar o script fica mais fácil do que ter que redigitar todos os comandos. Um detalhe é que o SH, se a gente for olhar esse SH, ele não é exatamente um script, né? Se eu der um it aqui, SH, né? Você vai ver que ele é o barra USR barra bin barra SH, né? É, Deixa eu ver aqui um negócio. Tá. Beleza. Se eu der um ls barra usr barra bin, um ls-l barra sh, você vai ver que esse cara aqui, na verdade, é um link simbólico para um shell chamado dash. Tá? Então, quando eu estou executando o sh, né, o hello.sh, o que eu estou fazendo, na verdade,
executando o dash, que é um interpretador de comandos, e passando para o dash como parâmetro o meu script hello.sh. Aí o dash vai olhar esse arquivo e vai executar comando por comando que está ali dentro. Então, sh hello.sh, ele vai chamar o dash, nesse caso aqui, né? Vai passar para o dash o hello.sh e o dash vai executar. Agora, e aí eu tenho o resultado. Agora perceba que eu não consigo fazer assim, ó. Ou seja, eu não consigo executar esse comando sem usar o sh antes, tá? Não consigo executar esse cara como se fosse um programa. Ele dá um erro de permissão, tá? O problema aqui é que o programa hello.sh, ele por padrão, ele não é executável. Se eu olhar aqui o hello.sh, nesse canto aqui esquerdo tem as permissões do arquivo. E você vai ver que todas as permissões depois do W aqui estão com um tracinho. Está com um tracinho aqui e aqui também está vazio. Esse ponto aqui seria a permissão de execução, que nesse caso aqui o arquivo não tem. Para ninguém, nem para o dono do arquivo, nem para o grupo do arquivo, nem para os outros. Você precisa se preocupar com essa questão de permissão, que a gente vai ter aula sobre isso depois. Tá? Para tornar esse programa executável, então, eu tenho que dar permissão de execução para ele, né? Pelo menos para o dono do arquivo, né? Que é o que eu vou fazer aqui. Para poder alterar as permissões do arquivo, a gente tem que usar o comando chmod, né? Esse comando ele só pode ser usado por administrador, por isso eu dei um sudo aqui para executar o chmod como administrador. E aí eu vou dizer para ele, para o dono do arquivo, que é o usuário, adicione a permissão de execução no programa hello.sh. Ele pede a minha senha aqui. Pronto, se eu der um ls-l aqui em hello.sh, a gente vai ver que agora o dono do arquivo tem permissão de execução. Então, em tese, eu posso dar um ponto barra e dar um hello.sh. E ele vai executar lá hello world, tá? Bom, uma coisa interessante que eu tinha comentado com vocês é que não existe um interpretador de comando, né? Existem vários interpretadores de comando que a gente pode escolher com qual a gente quer trabalhar. Interpretadores de comando diferentes trazem funcionalidades diferentes e alguma coisa de sintaxe diferente. Então, às vezes, a gente está criando um script e a gente precisa de alguma funcionalidade de um interpretador de comando ou outro, tá? Então, um detalhe aqui é o seguinte. Se eu tenho um script aqui chamado infinite.sh. Se a gente for olhar esse cara aqui, vocês vão ver que é basicamente esse while aqui é basicamente faça um loop, fique infinitamente em um loop, dando eco na palavra loop. Então ele vai ficar imprimindo na tela loop infinitamente, tá? A gente já vai falar sobre loops daqui a pouquinho. Mas basicamente esse programa aqui ele fica infinitamente imprimindo a palavra loop, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Que eu tenho uma outra janela. Se eu der um ps-x, vocês vão ver que o último processo que está executando aqui, antes do ps-x, é esse aqui, ó, o 2828. Né? Se eu executar o meu script, né, que é o infinite.sh, ele vai ficar aqui em loop imprimindo na tela. Né? Enquanto isso, eu posso abrir essa outra janelinha e dar um ps-x, e você vai ver que agora existe um processo bash. O bash é um interpretador de comandos. Tá? É o interpretador de comandos que está executando o meu script infinite.sh. Tá? É o bash que está fazendo essas coisas imprimirem aqui na tela. Mas pode ser que eu não quisesse usar o bash, pode ser que eu quisesse usar o dash. Né? Como é que eu faço para usar o dash ao invés do bash? Uma maneira de você fazer isso é você chamando o dash. Então, eu poderia fazer bin /dash, por exemplo, né? Passando para o dash o arquivo infinite.sh. Né? E aí ele faria a mesma coisa, só que agora ele estaria executando com outro interpretador de comandos, ó, que é o dash. Ó. Tá vendo aqui? Ó?
dash. Agora ele está executando com dash, tá? Só que, do jeito que eu fiz aqui, ficou a critério da pessoa que vai executar esse script decidir com qual interpretador ele vai usar. Pode ser que o próprio desenvolvedor do script precise especificar qual é o interpretador de comandos que tem que ser utilizado com aquele script dele, tá? Então vamos supor que o desenvolvedor do script assumiu que o sistema, para poder executar o script dele, tem que usar o interpretador de comandos dash, tá? Como é que ele faz? Então a gente pode abrir aqui o script infinite e a gente vai incluir na primeira linha do meu script um comentário. Do ponto de vista do script shell, da linguagem, é só um comentário, ou seja, é algo que o interpretador vai ignorar, tá? Então eu vou colocar aqui um hashtag, que é o indicador de comentário, mas logo depois eu coloco uma exclamação e aí eu coloco o caminho para o interpretador de comandos que eu quero que seja usado. Nesse caso aqui, o /bin /dash. Esse cara aqui a gente chama de shebang, tá? Então a gente coloca um shebang no script indicando qual é o interpretador de comandos que vai ser usado. Tá? O interpretador em si, dash, por exemplo, ele vai olhar, vai ver que isso aqui é um comentário, ele vai ignorar. Mas na hora que eu executo o meu programa com aquele ponto barra, o sistema vai olhar para esse shebang e vai executar o dash, ao invés de executar o bash. Tá? Então, isso aqui vai indicar que esse script tem que ser executado utilizando o interpretador de comando dash e não o bash. Então, se eu salvar isso aqui e executar agora com ponto barra infinite, a execução é a mesma coisa, só que se eu venho agora para minha outra janelinha e dou um ps-x, você vai ver que o que está sendo executado é o /bin /dash, tá? Com aquele programa. A mesma coisa, se por um acaso eu achar que vale a pena eu colocar o bash aqui ao invés do dash, ó, bash ao invés do dash, se eu salvar isso aqui e executar na outra janelinha, dando um ps-x, ele vai mostrar para mim que eu estou executando agora o /bin /bash com o ponto barra com infinite. Tá? Então, esse shebang ele serve para identificar qual é o interpretador de comandos que o cara que escreveu aquele script quer que interprete o script para ele. Tá? Tô bem. Bom, vamos abrir aqui nosso script hello.sh. Né? Então, vamos fornecer aqui um shebang para ele. Eu quero que ele execute no /bin /bash. Tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar variáveis. Tá? A variável é basicamente um lugar que guarda um valor. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse guardar um nome. Meu nome. Então, nome é o nome da minha variável. E aí eu posso atribuir um valor a essa variável, colocar uma informação dentro dessa variável. Então, eu vou fazer nome igual. E aí eu coloco o meu nome, por exemplo, Igor. É importante notar que quando você está colocando um valor dentro de uma variável, você não pode ter espaços aqui entre o nome da variável, o igual e o valor que você está colocando. Não pode haver espaço. Se eu coloco um espaço desse tipo aqui, o interpretador vai achar que nome é um comando que você está tentando executar. Né? Se eu coloco um espaço, e aí o nome é um comando e ele tem como parâmetro tudo isso que está aqui, ó, igual, e aspas duplas, Igor, aspas duplas. Tá? Então ele vai achar que nome é um comando que está recebendo tudo isso que está aqui como parâmetro. Se eu coloco um espaço aqui ainda, ele vai achar que nome é um comando, igual é um parâmetro e o aspas duplas, Igor, aspas duplas é um outro parâmetro. Então a gente tem que colocar tudo junto. E aí o interpretador vai entender que a gente está querendo definir aqui uma variável chamada nome. Tá? Depois que eu defini uma variável nome,
eu posso, vou alterar aqui Hello World, eu posso acessar o valor dessa variável. Como é que eu acesso o valor dessa variável? Eu tenho que colocar um cifrão e o nome da variável. No caso aqui, nome. Tá? Então, o cifrão ele vai fazer o que a gente está chamando aqui, a gente chama isso aqui de interpolação. Ele vai pegar o valor que está na variável, né, na variável nome, e vai colocar esse conteúdo dessa variável nome aqui dentro do texto. Né? Se eu der um eco aqui do jeito que está, se eu executar esse programa aqui, hello.sh, então ele está dando um hello Igor. Tá? Ou seja, o Igor está vindo do nome da variável. Tá bom? Existem algumas variáveis especiais no seu programa. Né? Por exemplo, se ao invés de eu fazer isso aqui, ó, nome Igor, tá? Eu quisesse passar para esse script o nome para que ele tem que dar hello. Então eu quisesse fazer uma coisa desse tipo aqui, ó, ./hello.sh Igor. Eu quero passar para o programa hello o nome que ele tem que dar o hello. Se eu fizer assim, ele não vai aparecer a palavra Igor, né? Se eu der um hello.sh, o problema aqui é porque ele está recebendo essa variável nome que não tem valor nenhum. Né? Então, para funcionar, eu tenho que colocar o dólar e o número do parâmetro. Aquele parâmetro ali tem número 1, porque foi o primeiro parâmetro que eu passei para o programa. Tá? Então, hello 1. Se eu salvar isso aqui e executar, agora funciona. Hello Igor. Esse script tem um único parâmetro, que é a palavra Igor. Lá dentro do meu código, ele está imprimindo o valor hello com o valor do primeiro parâmetro, que é esse $1. Se meu programa tivesse dois parâmetros, eu poderia usar $1 e $2 para indicar o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. Tá? Todo programa, todo script, ele tem pelo menos um parâmetro. Então eu posso imprimir aqui o meu primeiro parâmetro, que tem um índice 0. Tá? Todo script ele tem pelo menos um parâmetro, que é o parâmetro 0. Esse parâmetro 0 ele vai ter ali dentro dele o nome do script em si. Tá? Então, se eu executar esse cara aqui agora, você vai ver que ele vai imprimir aqui o nome do script, né, ./hello.sh, e depois o hello Igor. Isso aqui é o primeiro parâmetro do script, que é o nome dele. Tá? Então, $0, primeiro parâmetro, que vai ser o nome do script, e aí do $1 em diante são os parâmetros que você passou para o seu script. Tá bom? Bom, uma outra coisa também bacana que a gente consegue fazer é colocar dentro de uma variável o resultado de um script, da execução de um script, ou de um programa, né? De um comando. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui current, vamos colocar diretório atual, o diretório que eu estou atualmente, né? O diretório que eu estou atualmente, ele é dado pelo comando pwd. Então eu poderia colocar aqui pwd. Repara com esse apóstrofo aqui, né? Com essa crase, na verdade, né? Quando eu coloco um comando entre duas crases desse jeito, ele vai executar o comando. Né? Como eu estou igualando o nome de uma variável ao comando, ele vai pegar o resultado da execução desse comando e colocar dentro dessa variável. Ou seja, depois da execução dessa linha aqui, a variável diretório atual vai ter o caminho para o diretório atual retornado por pwd. E aí a gente pode imprimir aqui, novamente, echo, o diretório
atual é... E aí a gente pode colocar aqui, diretório atual. Se eu executar esse carinha aqui, é o hello 2, né? É o hello, aliás. O diretório atual é /home, /Igor Ribeiro, /script, que é o diretório que eu estou aqui. Então a gente também consegue colocar dentro de uma variável o resultado de um comando. Mais um exemplo disso aqui é chamar de arquivos. Vamos colocar aqui ls. Eco meus arquivos. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, eu cometi o erro que eu falei para vocês não cometerem, né? Separei aqui. Meus arquivos são então hello.sh e infinity.sh, que são justamente os arquivos que estão aqui dentro do meu diretório atual, né? Então eu consegui colocar dentro da variável arquivos o resultado que o ls retornou para mim, tá? Então é mais uma característica que a gente consegue fazer. A gente consegue colocar dentro de um diretório o resultado de um comando, né? Colocando essas crases duplas aqui. Uma última coisa que eu quero falar a respeito de variáveis é o seguinte. Toda vez que você executa um script, um programa, o que quer que seja, né, esse programa ou esse script ele vai retornar um status de execução. Esse status de execução, em geral, né, quando o valor ele é zero, ele indica que o programa não teve nenhum erro, ele terminou com sucesso, fez tudo o que tinha que fazer e terminou sem problemas. Quando esse status ele é maior do que zero, né, 1, 2, 3, dependendo da situação, ele indica que algum erro aconteceu, tá? Algum erro se deu. Então, por exemplo, se eu der um ls caramba, né, esse caramba não existe, então ele deu um no such file or directory. E aí, como é que eu vejo o status de execução do ls? É só eu dar um eco numa variável especial chamada $interrogação. A $interrogação, ela contém o status de execução do programa que acabou de terminar a execução. No caso, foi o ls. Se eu der um enter aqui, você vai ver que o código aqui foi 2, ou seja, ele não terminou com sucesso, né? Porque senão seria 0. Por exemplo, se eu der um ls aqui, ele conseguiu imprimir para mim os arquivos que estão no meu diretório atual. Se eu der um eco, o resultado é 0. Tá? A mesma coisa, se eu executar o meu script hello.sh, né, executei, e se eu der um eco interrogação, o resultado aqui vai ser 0. Tá? Então isso é interessante para quando você está automatizando tarefas, né? Você pode, aqui dentro do seu script, você pode verificar o status de execução de algum comando que você deu para ver se ele foi bem sucedido ou não, usando as instruções de condicionais que a gente vai ver daqui a pouco, né? Dentro do seu script também, você pode retornar um status de execução do seu script, né? Através do comandinho exit, tá? Então, se eu der um exit 0, significa que o meu programa terminou sem erros, né? Se eu der um exit 1, por exemplo, a maioria dos programas vão interpretar que o teu script ele terminou com algum tipo de erro, tá?
Mas só para ilustrar, se eu der um exit 1 aqui, se eu executar o hello.sh, dá um eco na variável aí de resultado, do retorno, né, da execução do seu script, veio 1. Né, o que poderia me indicar que o seu script ele falhou, tá, de alguma maneira. Bom, pessoal, até agora a gente basicamente construiu scripts que eram uma sequência de comandos para serem executados. O nosso script não tem inteligência, ele não decide nada, ele não toma decisões. Né? Na maior parte das vezes que a gente vai criar scripts, a gente quer tomar decisões para fazer uma coisa ou outra dependendo da situação. Para exemplificar essa situação, né, esse caso, eu vou construir um script, eu quero fazer um script, né, que ele receba como parâmetro um nome de usuário, né, e ele imprima uma mensagem na tela para mim dizendo se aquele usuário pertence ou não ao sistema, se existe aquele usuário ou não existe, se aquele usuário existe no sistema. Bom, para fazer isso, a gente vai se apropriar a gente vai usar, né, um arquivo chamado, que acho que a gente já viu isso antes, né? É o /etc/pswd. Esse arquivo ele tem a lista de usuários do sistema, né? Por exemplo, o meu usuário é Igor Ribeiro e existem outros usuários aqui, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando grep, que é um comando que a gente usa para fazer filtragem de dados no arquivo, né? Então eu vou usar o grep-q, que ele é o quiet, né? Que ele vai executar o grep de maneira quieta, né? E eu vou passar para o grep o nome de usuário que eu quero encontrar no arquivo /etc/pswd. Então, por exemplo, Igor Ribeiro. Né? Eu quero encontrar esse usuário, Igor Ribeiro, no arquivo /etc/pswd. Eu executei e não apareceu nada. Qual que é a situação? O grep ele vai retornar, né, um status de execução 0 se ele conseguiu encontrar aquele texto dentro daquele arquivo. E 1 caso contrário. Então, se eu der um eco aqui no status de execução do grep, que é aquela variável $interrogação, ele vai dizer que é 0, ou seja, ele conseguiu encontrar o usuário Igor Ribeiro ali dentro de /etc/pswd. Porém, se eu executar o mesmo comando com o nome de usuário João, ele não vai encontrar o João e, como consequência, o status de execução é 1. Tá? Então, o que a gente vai testar no nosso programa é justamente o status de execução depois do grep ter sido executado. Se for 0, é porque eu encontrei o usuário. Se for 1, é porque eu não encontrei o usuário. Um detalhe é o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado. Né? Se eu der um cat aqui no /etc/pswd, você vai ver que o usuário Igor Ribeiro existe, mas o usuário Igor não existe. Tá? Se eu executar o grep aqui com o usuário Igor e der um enter e testar aqui o status de execução, você vai ver que é 0. Ele encontrou o usuário Igor em /etc/pswd. O que acontece, se eu tirar esse "-q", ele vai mostrar pra gente aonde está esse Igor dentro de /etc/pswd. E está justamente no usuário Igor Ribeiro, só que o Igor é uma parte do usuário Igor Ribeiro. Então o grep ele funciona encontrando o que você passou para ele, mas não como uma string completa, mas pode também encontrar como parte de uma string maior, como é o caso aqui de Igor Ribeiro, e também está aqui dentro de Igor Ribeiro do diretório do meu usuário. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Tá? Depois do nome do usuário, eu coloco um 2 pontos. Repara que depois do nome do usuário vem um 2 pontos aqui. Então, se eu fizer um grep pelo nome do usuário 2 pontos e der um enter, né, você vai ver que ele não encontrou nada. Né? Vamos fazer um grep "-q" aqui. Né, e vou dar um eco no $interrogação. Você vai ver que o status é 1. Ele não encontrou esse cara. Por outro lado, se eu tentar para o usuário Igor Ribeiro, ele vai ter o status 0. Ele encontrou. Então não basta só colocar o nome de usuário no grep, a gente tem que também colocar o 2 pontos para garantir que ele vai encontrar só o nome de usuário que a gente está passando
para ele. E isso sozinho não garante nada, né? Por quê? Porque não garante também que o nome de usuário Igor Ribeiro é o nome de usuário completo. Por quê? Porque esse Igor Ribeiro poderia ser a parte final de um nome de usuário diferente. Eu poderia ter um usuário chamado João Igor Ribeiro. E aí, esse é o nome do meu usuário. Nesse caso, como existe um. E aí teriam dois pontos logo depois também no arquivo /etc/pswd. Como existe um Igor Ribeiro dois pontos aqui, o grep ia encontrar esse cara também, tá? Mesmo ele não sendo o João. Uma coisa que a gente pode fazer para poder evitar esse tipo de problema, né? É colocar aqui um chapeuzinho do vovô aqui na minha string, tá? Esse chapeuzinho do vovô diz que o meu texto, né, o meu nome do usuário, tem que começar com o Igor Ribeiro também, né? E ele tem que ter logo depois do nome de usuário dois pontos, né? Se eu faço esse tipo de coisa, se eu der um enter aqui, ó, o usuário Igor Ribeiro continua sendo encontrado, né? O usuário Igor continua não sendo encontrado, né? Agora, só para a gente testar, eu vou criar um arquivo aqui. Vamos criar um arquivo aqui onde eu vou ter o usuário Igor Ribeiro, dois pontos, nesse arquivo. Então, vou chamar o arquivo aqui de usuários.txt, tá? Vou adicionar aqui também o usuário. Vou adicionar aqui também o usuário João Igor Ribeiro, dois pontos. Se eu der um cat usuários aqui, estão os dois usuários, ó, o Igor Ribeiro e o João Igor Ribeiro, dois pontos. Se eu fizer o grep sem colocar o til, desse jeito que está aqui, só que em vez de ser em etc/pswd, eu fizer em usuários.txt e der um eco, fazer o seguinte, em vez de fazer o quiet, eu vou deixar ele sem o "-q", que aí ele vai me mostrar onde ele vai achar. Nesse caso, ele não achou Igor dois pontos dentro de usuários.txt, né? Agora, existe o Igor Ribeiro dentro desse arquivo. Então, ele me mostrou aqui, ó, Igor Ribeiro. Ele, inclusive, achou duas vezes, ó. E achou também aqui como complemento do João Igor Ribeiro, né? Ele achou duas vezes, né, nesse caso. Mesmo que eu não tivesse o usuário Igor Ribeiro, ele iria encontrar Igor Ribeiro dentro do arquivo que contém João Igor Ribeiro, tá? Agora, se eu faço esse grep, né, colocando que eu tenho que começar com o Igor Ribeiro, aí ele acha um caso só, o único caso que é o Igor Ribeiro, porque é o único caso onde o texto começa com Igor Ribeiro. No outro caso, começaria com o João, tá vendo? Então ele não encontra mais o João Igor Ribeiro, só o Igor Ribeiro, tá? Então, quando a gente for testar para ver se um usuário existe, a gente tem que lembrar de colocar o chapeuzinho do vovô para dizer que ele começa com aquele nome de usuário, o nome de usuário e aí depois o dois pontos. Aí a gente garante que a gente está conseguindo encontrar. A gente está testando para ver se aquele usuário especificamente está dentro do sistema ou não. Agora vamos transformar isso em script, né? Vou remover esse usuários aqui .txt, que eu não vou usar ele mais. Vou criar um script chamado usuário.sh. Vou começar com um shebang aqui, né? /bin /bash. E aí o meu script é muito simples, tá? A gente começa com um if, né, que ele vai testar alguma coisa. E o que ele vai testar? O que o if testa? O if testa o status de execução de um determinado comando. Qual é o valor daquela variável interrogação, cifrão interrogação. Tá? Então a gente vai colocar o comando que a gente quer executar e que vai resultar o status de execução, né? No caso aqui a gente viu que é o grep, né? -q.
E a gente vai passar para o grep-q a string, o nome de usuário que a gente quer encontrar. Então a gente viu que a gente tem que começar com um chapeuzinho aqui, né? Depois o nome de usuário. Então a gente estava fazendo assim, né? Igor Ribeiro. Só que eu não quero colocar Igor Ribeiro porque eu quero passar para o meu script o nome de usuário que ele vai ter que buscar. Então eu vou colocar aqui como o primeiro parâmetro do meu script. Tá? E aí depois desse nome de usuário tem que vir um 2 pontos. Lembra que eu mostrei para vocês. Tá? Vou colocar um ponto e vírgula, né, mostrando que acabou. Vou colocar até essa string aqui dentro de aspas duplas. Tá? Aí vem um ponto e vírgula, depois then. E aí, deixa eu só colocar um set tab stop aqui, é um comandinho do editor, do Vim. Né? Em geral, a gente vai dar um tab aqui para identar o nosso código, para mostrar que o que vem aqui está dentro do if. Né? Vou colocar o echo, ou usuário, o nome do usuário, está em $1, está no sistema. Depois do echo, que é o único comando que eu quero colocar dentro do if, eu vou terminar com um contrário do if, que é o fi. Tá? Bom, como é que isso aqui vai funcionar? Ele vai executar esse grep, ele vai olhar o valor do status aqui da execução do grep. Se esse status for 0, ele vai executar o que está aqui dentro do if. Se esse status for maior que 0, diferente de 0, ele não vai executar o que está aqui dentro do if e começaria a executar depois do fi, só que depois do fi não tem mais nada. E aí ele termina o script. Tá? Então ele vai executar o grep. Se o usuário tiver lá... Ah, eu esqueci aqui um detalhe importante. Tem que colocar o arquivo, né? Barra etc. Aliás, ele vai ficar aqui. Barra etc barra pswd. Então eu vou executar o grep procurando por esse padrão aqui que inclui o nome do usuário dentro desse arquivo. Se ele encontrar o status de execução é 0, ele executa o echo. Se ele não encontrar o nome de usuário dentro do arquivo etc barra pswd, ele não vai executar o echo e vai terminar o script. Tá? Então vou salvar isso aqui. Vou dar permissão de execução para o meu script, né? chmod u mais x usuário.sh. Vou colocar aqui a minha senha. E aí vou executar o script, que é o usuário.sh. Vou passar para o script o nome de usuário que eu estou querendo verificar se existe no meu sistema. Né? Então vamos verificar se o Igor Ribeiro existe no meu sistema. Então o usuário Igor Ribeiro está no sistema. Agora eu vou executar para o usuário Igor. Não aparece nada. O que indica para mim que o usuário não está no sistema. Né? O usuário João. Não aparece nada. O que indica para mim que o usuário João não está no sistema. Né? Bom, porém, esse script ainda está meio ruim, porque quando o usuário não está no sistema, ele não exibe nada. Então vamos exibir uma mensagem também dizendo que o usuário não está no sistema quando ele não está. Né? Então o que eu vou fazer aqui é que antes do fi, eu vou colocar um else. E vou imprimir uma mensagem echo o usuário $1 não está no sistema. Vamos colocar os acentos aqui e ver se vai... Então, o usuário não está no sistema. E aí, então, vem o fi. Tá? O else, ele vai executar caso o grep não encontre o usuário do sistema. Ou seja, se o status de execução do comando aqui, no caso o grep, né,
ele retornou diferente de 0. Aí eu executo o que está aqui depois do else. Caso ele não tenha retornado diferente de 0, tenha retornado 0, ele vai executar o que está dentro do if. Tá? Vou salvar esse cara aqui. João, o usuário João não está no sistema. O usuário Igor não está no sistema. O usuário Igor Ribeiro está no sistema. Tá bom? Bom, então vamos fazer mais um exemplo. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero gerar um script de log, tá? Toda vez que o script for executado, ele vai gerar uma mensagem de log. O que é um log? Log é um registro de um evento, né? Ele salva ali no arquivo que um determinado evento aconteceu. Tá? Então, como é que eu posso... E detalhe, toda vez que o script é executado, ele tem que acrescentar uma mensagem de log. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero gerar a mensagem que é o seguinte. O script executou na data... Aí eu quero colocar a data, né? Então eu vou executar o comando date aqui para ele colocar a data na minha mensagem. Se eu der um eco aqui, ele vai mostrar isso aqui na tela. O script executou na data terça 21, 18, 54, 34. Se eu der um eco aqui de novo, ele vai mostrar o script executou na data 21, 42, né? E assim sucessivamente. Só que eu quero toda vez que o script executar, que eu adicione essa linha aqui no arquivo. Né? Então a gente já viu que a gente pode fazer isso usando o redirecionador, né? De saída do comando, jogando isso para um arquivo. Vamos supor que seja para log.txt. Só que a gente não pode usar esse maior aqui simplesmente porque se a gente fizer isso, né? Então eu executo o script uma vez, o meu log.txt tá lá com a mensagem, ó. Se eu executar o script de novo, você vai ver que o log.txt continua com uma mensagem, mas ela foi atualizada por causa da hora. 18:55 e 29, 18:55 e 18. Então toda vez que eu executar o script, ele substitui, basicamente, né? Ele substitui a linha que estava lá dentro do arquivo por uma outra linha atualizada. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele acrescente linhas no meu arquivo. Tá? Então vou remover aqui o log.txt e o que a gente precisa fazer é dar um eco, mas redirecionar não com maior, mas com maior. E aí com maior, ele vai criar o arquivo. Nesse caso o arquivo não existe ainda, ele vai criar o arquivo, vai acrescentar essa linha, né? Se eu der um cat em log.txt, você vai ver que está lá a linha adicionada. Se eu executar o script de novo, agora eu tenho duas linhas no meu arquivo de log. Se eu executar o script novamente, eu tenho 3 linhas numa sequência temporal. Tá? Então eu quero fazer isso, criar um arquivo de log desse tipo. Porém, toda vez que o script tiver que criar o arquivo de log, que esse arquivo de log não existir quando o script for começar a executar, eu quero colocar uma mensagem inicial, como por exemplo, arquivo de log criado na data tal. Tá? Então eu quero exibir uma mensagem tipo arquivo de log criado em... E aí eu coloco um date aqui. E aí eu quero exibir uma mensagem assim no arquivo de log. Então, nesse caso aqui, ó, meu arquivo de log ele já existe, eu vou apagar ele. Eu gostaria de fazer isso aqui, arquivo de log criado em date, né? E aí eu vou colocar log.txt, aqui pode ser o maior, porque o arquivo não existe ainda, né? E aí depois eu vou acrescentando, toda vez que o script executar, eu vou acrescentando uma mensagem de log no script. Se eu der um cat log.txt, ele vai ter esse formato. Ó. A primeira linha aqui do arquivo vai ser arquivo de log criado em tal, depois o script executou na data tal, o script executou na data tal, o script executou na data tal. Então é isso que eu quero fazer no meu script. Tá? Então vou remover o log.txt aqui. Né?
E vou criar um script chamado log.sh. Então vou colocar um shebang aqui, como de costume, né? /bin /bash, né? E aí o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar para ver se o arquivo de log existe. Então eu vou criar uma variável aqui chamada log. Vamos colocar arquivo log. Então o valor que vai estar aqui nessa variável é o arquivo que vai conter o log, que eu vou chamar de log.txt. Em vez de log, eu vou chamar de eventos, tá? Eventos.txt. Esse é o meu arquivo de log, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar para ver se esse arquivo, né, ele existe. Quer dizer, se ele não existe. Se ele não existir, eu tenho que criar ele e adicionar aquela primeira linha, dizendo, olha, o arquivo foi criado na data tal. Tá? O arquivo foi criado pelo script tal na data tal. Tá? Então eu tenho que verificar se esse arquivo já existe. Existem algumas maneiras de fazer. A melhor forma é você usar um if, né, que é a instrução de condicional. E a gente vai usar um comando que é próprio para fazer testes, né, chamado test. Esse comando test permite você testar várias coisas, tá? E dependendo do resultado do teste, ele vai retornar um status de execução 0 ou diferente de 0. Então, como eu quero testar para ver se um arquivo não existe, tá? Então, primeira coisa, para testar para ver se um arquivo existe, você tem que passar a opção "-f" para o comando teste. E aí você vai passar o arquivo que você quer testar, né? Nesse caso aqui, eu quero testar para ver se o arquivo .barra... Na verdade, eu quero testar para ver se o arquivo arquivo log existe, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai testar e vai ver se o arquivo log existe. Se ele existir, ele vai retornar um código de execução aqui que vai ser 0. Logo, o if vai ser bem sucedido e ele vai executar o corpo do if, tá? Então, vou colocar um ponto e vírgula e um then, né? E aí, vou colocar aqui já de cara um fi aqui, só para completar o if aqui, tá? Deixa eu só acertar aqui, um set tab stop igual a 4 aqui, só para o tab ficar certinho aqui. Bom, só que o que eu quero, na verdade, testar não é se o arquivo de log existe, eu quero testar se ele não existe, porque aí eu vou ter que criar ele. Então, para isso acontecer, né, basta a gente colocar uma negação, né, aqui dentro do teste. Então, eu posso colocar uma exclamação, né? Esse cara está testando para ver se o arquivo não existe agora, né? Que é a negação se o arquivo existe. E aí, como consequência, se o meu arquivo não existe, eu tenho que criar esse arquivo, né? Mas lembra, eu vou criar esse arquivo com a minha primeira mensagem dizendo que o arquivo foi criado pelo script na data tal. Então, eu vou colocar aqui echo o arquivo. Aí eu posso colocar aqui até arquivo log foi criado por... E aí lembra que no parâmetro 0 do script tem o nome do script, né? Então foi criado pelo script cujo nome está lá no parâmetro 0 do script em date. E aí eu vou redirecionar essa saída para arquivo log, né, que é o arquivo eventos.txt. Né? Isso só vai ser executado se o arquivo não existe ainda. Se ele já existe, aí eu não vou executar essa linha. Tudo que eu vou executar é o echo, o script
$0, que é o nome do script, né? Foi executado em date. Bom, e aí, basicamente esse cara aqui testa para ver se o arquivo não existe. Se ele não existir, ele executa essa linha aqui, que vai criar o arquivo, né? E vai colocar essa linha aqui de texto dentro do arquivo. Se o arquivo já existe, ele vem aqui para esse eco. Eu esqueci de redirecionar isso aqui para arquivo log. Repara que o redirecionamento aqui é com 2 maiores aqui, porque aqui eu estou supondo que o arquivo já existe, eu só estou querendo acrescentar novas linhas nele, conforme eu mostrei para vocês antes. Tá? Aqui eu posso salvar. Vou mudar aqui, repara que o arquivo log.txt ele não existe aqui dentro, né? Vamos dar permissão de execução para o meu script, então sudo chmod u mais x log.sh, digitar minha senha. E aí a gente vai executar o script log.sh. Agora vamos olhar aqui, ó. A gente tem um arquivo de log, eventos.txt. Vou dar um cat nele. Repara que a primeira linha é o arquivo, eu errei lá na hora de escrever, né? O arquivo eventos.txt foi criado por .log.sh, né? Em terça, 21 de dezembro de 2021, às 19h04:19, vai. Aí depois tem a linha do evento da execução do script, né? O script .log.sh foi executado em papapá. Se eu executar o script de novo, né? E olhar o meu arquivo de log, você vai ver que essa linha continua aqui uma única vez, né? E eu coloquei mais uma linha de execução aqui do meu script, né? E assim, todas as vezes que eu executar o meu script, ele vai acrescentar mais uma linha ali no meu arquivo de log, tá? Então isso é um exemplo de um scriptzinho para gerar logs. Toda vez que ele é executado, ele gera um log lá mostrando, olha, foi executado, papapá. Tá. A gente poderia fazer outras coisas assim mais complexas e mostrar outros tipos de eventos e tal. Tá? Mas isso aqui é só para a gente demonstrar como é que a gente poderia utilizar o teste, né, para verificar se um determinado arquivo existe ou não. O teste ele pode ser usado para vários tipos de verificações, de testes, né? Em vez de mostrar um exemplo para cada possibilidade, eu vou mostrar as possibilidades para vocês aqui, né? Então, por exemplo, aqui o teste "-f", a gente já viu, né? Serve para verificar se um determinado arquivo existe, né? Quando eu coloco a exclamação antes do "-f", o teste é para verificar se o arquivo não existe, né? O teste "-d", ele vai verificar se um diretório existe. Obviamente, se eu colocar a exclamação antes do "-d", vai verificar se o diretório não existe. Se eu passo o "-x", ele vai verificar se um determinado arquivo é executável, se ele tem permissão de execução para o mesmo usuário que está executando o script. Ou seja, se o usuário que está executando o script tem permissão de execução naquele arquivo. Aqui ele está testando para ver se dois valores são iguais, né? Dois números aqui são iguais, ou seja, está testando se 1 é igual a 1, né? Com o menos é que. Obviamente que colocando a exclamação aqui antes, ele vai testar se eles são diferentes, né? Então, se eles não são iguais, né? Uma outra forma de testar se eles não são iguais é o "-ne", né? Então, eu poderia testar com 1 menos "-ne", 1, not equal, né? Se eles não são iguais. Aqui eu estou fazendo o teste para duas strings, aqui são para dois números, né? Aqui são para duas strings, né? Texto. Se essa string é igual a essa string, né? Se for igual, ele vai retornar 0, se não for, ele vai retornar diferente de 0. Aqui a gente está testando se as duas strings são diferentes, né? E ele também tem operadores lógicos, então eu posso testar para ver se
1 é igual a 1 ou 2 é igual a 2, né? Pela tabela verdade do ou, né? Isso aqui vai retornar, esse teste aqui, esse comando, né? Ele vai retornar o código de status como 1, aliás, como 0, caso ou o 1 seja igual a 1 ou o 2 seja igual a 2. Se qualquer um dos dois for verdadeiro, ou seja, se 1 for igual a 1, isso for verdade, ou se o 2 igual a 2, se isso for verdade, se um dos dois casos acontecer, pelo menos um dos dois casos acontecer, então o teste ele vai resultar lá no status de execução 0. Caso contrário, vai resultar em 1. Né? E aqui é o operador AND, né? Então, se 1 é igual a 1 e 2 é igual a 2, ou seja, se os dois forem verdadeiros, se 1 for igual a 1 e 2 também for igual a 2, só nesse caso onde os dois acontecem, esse teste vai retornar um status 0. Caso contrário, ele retorna um status 1. Existem outras possibilidades, né? A gente mostrou o EQ, a gente também tem o LT, que é o lower than, o GT, que é o greater than, para testar se uma coisa é maior que ou menor que, né? Existem várias possibilidades. Aqui não estão listadas todas, mas uma coisa que você pode fazer para caso você esteja querendo aprender, né, usar o comando teste melhor, você pode dar um man teste aqui, né, e olhar o manual aqui do teste. Se a gente for descendo aqui, né, você tem aqui ó, o "-LE", LT, GE, que é greater ou equal, né, maior ou igual, igual, né? E aí você consegue olhar aqui aqui, o "-F", né, para verificar se um arquivo existe, o "-D" para verificar se o arquivo se é um diretório, né, e ele existe, né? Então você pode dar uma olhadinha no manual do próprio teste para ver todas as opções possíveis aqui com ele, tá? Bom, vamos fazer aqui mais um exemplo, né, para a gente ver mais alguns detalhezinhos. A gente vai fazer agora um script que é um robozinho bem besta, bem simples, tá? Mas é um robô que a gente vai dar oi pra ele, ele vai dar oi pra gente, a gente vai dar tchau pra ele, ele vai dar tchau pra gente. Basicamente é um robô que só entende olá e tchau, tá? É... E qualquer coisa que a gente falar fora disso, ele vai dizer que não entendeu. Então vamos fazer um script que é esse robô. Tá? Então vou criar um script aqui chamado robô.sh. Né? Então vou começar com o meu shebang. Bom, a gente vai passar para esse robô uma mensagem, né? E aí ele vai fazer alguma coisa dependendo da mensagem. Então a gente vai começar analisando a mensagem, né? Então eu vou testar if, né? Então eu vou dar um teste. E aí a gente vai testar o strings, né? Texto. Então teste. Vou testar para ver se a minha variável 1 que eu passei para ele é igual a minha string olá. Só que não necessariamente você fala oi como olá, você pode falar oi, né, ao invés de olá. Então, vou passar aqui um menos o, um ou, né? E vou testar para ver se o meu parâmetro também se não é oi, né? Tá? Então, olá ou oi, né? Then, deixa eu fazer aquele comandinho. Then, aí eu vou fazer, vou dar um oi pro usuário. Vou responder o usuário da mesma maneira que ele me saudou. Então vou colocar aqui $1, vírgula, tudo bem com você?
Então vou dar esse eco, né? Agora, pode ser que ele não tenha me dado o ele pode ter me dado. Ele pode ter me dado um tchau, né? Bom, aí eu quero testar para ver se ele me deu um tchau. Bom, aí eu posso testar para ver se ele me deu um tchau, né? Então eu teria que fazer um else if o parâmetro que ele me passou é igual a tchau, por exemplo, eu faço outra coisa. Como eu estou fazendo um else e estou fazendo um if, existe uma palavrinha-chave aqui no shell que é o elif, né? Ele é uma mistura de else com if. Então eu vou fazer um else, né? E um if, o que eu quero testar aqui? Para ver se... Ah, só um detalhe. Eu coloquei teste aqui, né? Teste. Eu quero testar para ver se a minha... Se o que eu passei para ele é igual a... Tchau. Ou... poderia também ser, por exemplo... Até logo. Tá? Se for qualquer um desses casos, então o que eu tenho que fazer é dar um eco. Vou responder da mesma maneira. Vejo você em breve. Tá? Se ele tiver me passado uma mensagem que é qualquer outra coisa, vou colocar aqui um else, eu não sei o que é, não entendi. Vou colocar assim, não sei o que significa. Tente novamente. E aí, finalmente, eu termino meu if que começou lá em cima. Tá? Vamos ver aqui se esse script funciona. Então, eu vou sair daqui, vou salvar ele, vou dar permissão de execução para ele. robô.sh. Vou executar ele, robô.sh. Vou dar um oi para ele. Oi, tudo bem com você? Então, beleza. Posso dar um olá também para ele, que ele vai responder: olá, tudo bem com você? Se eu der um tchau, ele vai falar: tchau, vejo você em breve. Mas eu também poderia colocar um até logo. Até logo, vejo você em breve. Agora, se eu colocasse só um até, não sei o que até significa. Tente novamente, tá? Então tá lá o meu scriptzinho, o meu robô funcionando, tá? Agora vamos ver algumas coisas aqui nesse script, tá? A primeira coisa é o seguinte: esse comando teste, ele é usado com muita frequência o tempo todo. Então ficar toda hora escrevendo teste é meio chato. Então existe um apelido, uma coisa que a gente usa no lugar do teste, que é a mesma coisa que o teste, só que a gente escreve menos, tá? Então, ao invés de escrever a palavra teste, a gente pode colocar um colchetes, né? E vai terminar aqui, quando termina o parâmetro aqui de teste. Repara que a gente tem que colocar os parâmetros que seriam do teste entre colchetes, mas com espaço entre os colchetes, tá? Então tem que ter um espaço aqui. Desculpa. E um espaço aqui, tá? Para funcionar. Tem um espacinho aqui. Então a gente poderia substituir esse teste aqui e aqui também, ó. Então a gente poderia apagar o teste aqui
colocar um colchete, colocar um outro colchete aqui. E beleza. Então a gente substituiu a palavrinha teste por colchete. Internamente o shell vai expandir isso para usar a palavra teste, mas a gente não precisa escrever. Tá? Então se eu salvar isso aqui e executar aqui o até logo, você vai ver que ele está funcionando como estava funcionando antes, né? Sem nenhum problema. Né? O código, o robô funciona da mesma forma. Tá? Aqui teve um errinho de português, né? Acertar. Bom, isso é uma coisa, tá? A outra coisa é o seguinte. A gente pode reescrever esse código, tá? Usando uma estrutura um pouco mais, onde a gente consiga escrever um pouco menos ainda, tá? Essa estrutura é o que a gente chama de case. Então, em vez de ficar escrevendo um monte de if, else e tal, eu vou usar o case para fazer a mesma coisa. Então, eu vou reescrever o meu robô. Eu vou reescrever o meu robô aqui embaixo, tá? Então, a gente coloca case, a variável que a gente está querendo testar o valor dela, né? Botei S1 aqui, mas é $1. In, eu quero saber se a variável ela tem um dos seguintes valores. Tá? Então, deixa eu dar aqui um set tab stop igual a 4. Então, se essa variável, né, ela tiver o valor hello, né, hello, olá, né, olá, ou, colocar a barrinha assim para indicar ou, oi, colocar assim, olá, oi. Se tiver um desses dois valores aqui, então eu vou executar o seguinte, echo, vou copiar e vou colar aqui, né? Tudo bem com você? Não. A gente vai finalizar aqui com ponto e vírgula, tá? É importante colocar esse ponto e ponto e vírgula. Depois eu tenho que colocar outra opção, né? Que é tchau ou até logo. Então, se for tchau ou até logo, se for uma dessas duas coisas aqui, né? Então, eu vou dar um eco, né? Na verdade, eu vou copiar daqui. Vejo você em breve. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Né? E se for qualquer outra coisa, o que é representado com um asterisco, né? Se for qualquer outra coisa, o valor da variável 1, então eu vou imprimir isso que está aqui. Bom, aqui a gente não precisa colocar um ponto e vírgula, porque é o último comando aqui do case, né? E assim como o if, ele finaliza com o contrário do if, que é o fi, né? O case também finaliza com o contrário do case, que é o exact. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui que a gente fez, né? Só para não perder esse script inicial que a gente criou com ifs e elses. Vou sair aqui sem salvar. Vou criar um robô 2.sh. Aí vou colar aqui com o case, né? Antes eu vou dar colocar o shebang aqui.
Vou salvar esse cara. Vou colocar permissão de execução nele. E agora eu vou executar ele. Deixa eu ver. Vamos ver se vai executar agora. Tá. Eu não passei para ele a palavra, né? O parâmetro. Então vamos colocar um olá aqui. Olá, tudo bem com você? Então funcionou. Então vamos tentar um oi. Oi, tudo bem com você? Funcionou. Dá um tchau para ele. Tchau, vejo você em breve. Até logo. Ele não tá pegando o logo. Ah, tá. Obviamente, né? Estupidez, né? Então, tem que colocar ele aqui assim, senão ele considera dois parâmetros, até e logo, né? Em vez de um parâmetro só escrito até logo. Agora foi. Até logo, vejo você em breve. Bom, então, essa basicamente foi uma outra maneira de escrever o código do robô, né? Usando case, que é uma forma mais sucinta de escrever aquele monte de ifs e elses que vocês viram também no outro exemplo de código que a gente viu, né? Bom, terminada a parte das instruções de decisão, né? Do if lá e do case. Agora, uma outra tarefa que normalmente é necessária a gente fazer são as repetições. A gente tem que repetir uma tarefa diversas vezes, tá? Então, para dar um exemplo, vamos criar aqui um diretório chamado files, né, arquivos. Vou entrar nesse diretório e eu vou criar aqui alguns arquivos. b.txt, c.txt e d.txt. Então, criei aqui alguns arquivos. E o que eu quero fazer agora? Eu quero eu quero criar um script que para cada arquivo que tiver aqui nesse diretório, né, os arquivos eu sei que estão sempre nessa estrutura aqui, né, A, B, C, D, E, F, enfim, eles estão seguindo uma ordem, né? Mas para criar uma ordem numérica, eu quero trocar o nome desses arquivos, né, colocando uma sequência numérica na frente, né? Então eu quero colocar o a.txt como 1-a.txt, né? O b.txt como 2-b.txt, e assim eu quero renomear eles colocando um valor numérico na frente com um traço e o restante do nome do arquivo, tá? Então vamos criar esse script aqui. Rename é o nome do script que eu vou criar. Então vamos colocar o shebang /bin/bash. Primeira coisa que eu vou definir aqui é onde estão os arquivos, né? Eu vou colocar /files, né? Então eles estão no diretório atual /files. Bom, agora eu preciso listar os arquivos nesse diretório, né? Tem algumas formas de fazer isso, né? Mas como eu quero listar os arquivos que estão aqui no diretório files, né? O que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui files, vou colocar assim, files dir, que é o diretório que tem os arquivos, né? E eu vou ter uma outra variável que é files, que são os arquivos em si, né? E aí, o que eu vou colocar dentro dessa variável, né? Eu vou dar um ls
em filesdir, tá? Depois a gente vai fazer um pipe, que vocês viram como funciona lá no módulo 10, né? Pro sort, só para garantir que os arquivos estão na ordem certa, né? A, depois B, depois C, depois D. Né? E pronto. Né? Aí, só para a gente ver se o nosso script está indo por um caminho bom, eu vou colocar aqui para ele imprimir o valor de files. Por enquanto eu vou fazer isso. Vou salvar. Vou dar permissão de execução. E simplesmente vou executar o rename.sh. Então tá lá, ele está imprimindo os arquivos. A.txt, B.txt, C.txt, D.txt. Então, dentro da minha variável files está o que eu esperava, né? O nome dos arquivos. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer uma determinada operação que é renomear aquele arquivo para cada valor, né? Para cada possível valor, para cada possível arquivo naquela minha lista de arquivos. Então, eu vou criar uma variável aqui e em vez de vou chamar de count, tá? Eu vou inicializar ela com 0, tá? Então eu vou inicializar essa variável com valor 0. Bom, depois de inicializar com valor 0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for. Tá? Um for é uma instrução de loop. Ele vai fazer uma iteração, vai repetir uma determinada quantidade de comandos, né, por uma quantidade de vezes definida, fixa, limitada. Tá? Então eu vou fazer for, né, e aí eu vou criar a minha variável, eu vou chamar de file in files. Ou seja, para cada nomezinho de arquivo que aparece na minha variável files, ele vai colocar esse nomezinho dentro de file e aí eu vou fazer o que eu quiser com ele. Tá? Ponto e vírgula do. Deixa eu dar um set tabs top igual a 4 aqui. Então, do. Né? E agora o que eu quero fazer? Eu quero renomear o arquivo. Né? Então, para renomear o arquivo, eu vou usar o comando mv, né? File. Ah, detalhe, aqui eu tenho que colocar o cifrão, porque aqui eu estou acessando o valor de files e aqui eu estou definindo o valor de file. Toda vez que eu estou acessando o valor de uma variável, eu tenho que colocar o cifrão. Tá? Então aqui eu também estou acessando o valor de file, por isso o cifrão. Então move file, né? E aí o que eu estou querendo fazer? Eu quero mover o file, né? Na verdade, eu estou querendo mover o arquivo que é o seguinte. Ele vai ser dado por files dir, né? Barra file. Quero mover files dir barra file para files dir. Tá? Aqui count eu vou mudar para 1, tá? Só para files dir barra. Aí o que eu vou colocar aqui? Count, tá? Depois eu vou colocar um traço e aí eu vou colocar o nome do arquivo, file. Só isso. E aí aqui, cada vez que eu fizer essa movimentação, eu vou aumentar o valor de count, tá? Então eu vou ter que fazer uma operação de soma aqui.
Para fazer essa operação de soma, eu vou fazer o seguinte, ó, count é igual count mais 1. E finalmente, aqui eu vou dar um done. E esse cara aqui basicamente está somando mais a variável count e colocando o resultado dentro da variável count. Tá? Tudo bem. Agora vamos ver se esse negócio está funcionando. Eu tenho aqui o meu files. Agora eu vou executar o rename.sh. Deixa eu ver aqui um detalhe. Aqui eu tenho que colocar o cifrão. Linha 10.2. Deixa eu ver aqui qual foi o erro. Foi isso o problema. Deixa eu ver aqui uma coisa. Files. Aqui o problema foi que ele não aumentou o valor da variável count, né? Aí por isso ele colocou 1 em todos eles. Então eu vou fazer o seguinte. Remove files. Ó, ponto .txt, vou remover todos eles. E aí vou dar um touch. Para criar aqui de novo. Agora vamos executar o rename de novo. 1, 2, 3, 4. Ponto, 1A, né? 2B, 3C, 4D.txt. Tá? Bom, então olhando aqui nosso script de novo, só para a gente dar uma última repassada aqui nele, né? Bom, aqui eu tenho o diretório dos arquivos, né, que eu quero trabalhar. Aqui eu basicamente listei os arquivos que estão nesse diretório, né, e ordenei eles em ordem alfabética. Aqui eu tenho uma variável que vai variando o valor dela de 1 até, enfim, o número de arquivos que eu tenho dentro de filesdir. Aqui eu tenho for, que ele vai fazer um loop, ou seja, ele vai pegar essa variável aqui, files, e ela tem uma lista de nomes de arquivos. Ele vai pegar cada nome de arquivo desse e colocar dentro da variável file, tá? E aí eu vou poder fazer operações com esse nome de arquivo. Que operação foi essa? Aqui eu estou movendo esse nome de arquivo, só que eu tenho que colocar o diretório onde ele está, né? Filesdir. Então, filesdir barra file. Estou movendo para filesdir barra count traço file. Ou seja, eu estou renomeando o arquivo o arquivo file, né? Para count, que é o valor da variável count, no caso começando com 1, traço o nome do arquivo original. Então fica, por exemplo, 1-a.txt. Depois eu estou fazendo uma operação aritmética. Esse cifrão com 2 parênteses, o que tiver aqui dentro, né, representa uma operação aritmética. Né? Então aqui dentro eu estou fazendo uma operação aritmética. Poderia ser soma, subtração, divisão. Né? Nesse caso aqui eu estou fazendo um incremento. Estou alterando o valor da variável count, somando mais 1 nela. Então, a próxima vez que esse loop se repetir, né, que esse move foi executado, o valor de count já está valendo 2. E aí o valor de file vai ser b.txt. Então ele vai colocar 2-b.txt. E assim sucessivamente para todos os outros arquivos ali naquela lista. Tá bom? Bom, última coisa que a gente vai ver aqui nessa nossa introdução aos scripts em Shell é como é que a gente faz uma repetição quando o número de iterações que eu tenho que fazer, o número de repetições que eu tenho que fazer não é conhecida, tá?
Então, para dar de exemplo, o que eu quero fazer aqui é o seguinte: eu quero perguntar para o usuário, pedir para o usuário um comando, né? E se o comando que ele me der for pare, eu vou parar de executar o script. Mas se o comando que ele me der não for pare, for qualquer outra coisa diferente de pare, eu vou continuar imprimindo na tela a string mais uma vez. Tá? Então vamos fazer esse scriptzinho aqui que eu vou chamar de continue.sh. Vamos colocar aqui o nosso shebang, né? /bin /bash. A primeira coisa que eu vou fazer para ele, eu vou dar um echo. Vou dar um echo "-n para ele não quebrar a linha. Eu vou colocar digite o comando, dois pontos, espaço. Tá? Agora eu vou dar um read na variável comando. Daí ele vai fazer enquanto comando. Vamos colocar assim, né? O que eu quero fazer é teste, né? Eu quero testar uma condição enquanto comando não for igual, né? A gente pode fazer assim, né? Diferente, né? De pare, né? Enquanto comando for diferente de pare, do set tab stop igual a 4. Ou seja, enquanto o comando for diferente de pare, o que eu vou fazer? Echo vou colocar assim, continuo no loop. Depois que eu imprimir continuo no loop, eu tenho que exibir de novo aqui a mensagem digite o comando para dar a chance do usuário digitar o comando de novo. E aí vou dar um read na variável comando novamente. E aí finalizo com done. Lembrando que o comando teste pode ser substituído pelo colchetes. Então eu poderia escrever desta maneira aqui também. Tá? Vou salvar esse negócio, vou adicionar permissão de execução. Continue.sh. E vou executar. Continue.sh. Aí ele pede para mim o comando. Aí eu vou dizer continue. Ou qualquer outra coisa, né, que não seja pare. Continuo no loop. Digite o comando. Blá. Continuo no loop. Digite o comando. Pare. Terminou. Tá? A gente podia, inclusive, só para ficar mais bonitinho, depois que ele terminar aqui, a gente poderia escrever aqui, ó, loop encerrado. Só para ficar mais bonitinho aqui, né? Então, continuo no loop, continuo no loop, pare, loop encerrado. Tá? Então, o while é um tipo de estrutura de repetição que você normalmente utiliza quando você não sabe quantas vezes você vai repetir. Né? Então, a formação do while é isso, é um while. Aqui dentro a gente vai fazer um teste. Tá? Se esse teste aqui for bem sucedido, ou seja, se ele retornar uma condição 0, né, eu executo o corpo do loop, depois ele vai fazer o teste de novo. Ele vai ficar fazendo esse teste até que uma hora o teste vai ser mal sucedido, ou seja, ele não vai retornar a condição 0, vai retornar uma condição diferente de 0, e aí ele vai sair do loop. Tá? Então, pessoal, nessa aula a gente viu as principais construções de criação de scripts em Shell
Mas é claro que nós não nos tornamos programadores shell por conta disso, tá? A gente precisa evoluir, mas esse é o básico. A gente saber trabalhar com variáveis, saber fazer operações de condição e saber fazer repetições, tá bom? Sabendo fazer isso, o resto a gente vai pegando e vai aprendendo outros detalhes ao longo do tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam são essas construções. Variáveis, estruturas de decisão e estruturas de repetição, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.